Graças a Deus. Capítulo 20, Evangelho escrito por João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira, outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que Jesus, o Senhor, que vira o Senhor e que ele lhes dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles
e disse-lhes: recebei o Espírito. Louvado seja Deus, o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Disse-lhe Tomé, ou melhor, disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Graças a Deus, como se diz, dispensa comentário, eis aqui a história, de acordo com João, da ressurreição de Jesus. Se fôssemos destacar algumas coisas, cada um a ouvir, que Deus ilumine a cada um. Porém, me chama a atenção o verso 22, 21 e 22, versículo está escrito: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Que a Igreja de Deus, nos últimos dias, a Igreja do Senhor Jesus, atente para isso, que assim como o Pai enviou Jesus, Ele envia a sua Igreja para pregar a sua palavra. E o 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Me chama a atenção que não diz aqui que houve um rebuliço grande, porque foi o próprio Jesus quem assoprou e disse: recebam, ou recebei o Espírito Santo. Hoje se faz questão, alguns movimentos, óbvio, de derrubar as pessoas e dizer que é cheia. Jesus aqui soprou, acho que se fosse nos dias de hoje tinha caído todo mundo ali, mas não cai ninguém, não houve um rebuliço, E essa questão de Tomé, Jesus não deixou de aparecer a Tomé, porém o recomendou, para que ele fosse crente e não incrédulo. Tomé crê, confessa e chama, diz assim: Senhor meu e Deus meu, E Jesus diz para ele: porque você me viu, você creu, mas bem-aventurado é os que não viram e creram. Que Deus ajude a cada um, em nome de Jesus.